Eu não vou demorar muito, eu acredito que a grande maioria aqui me conheça, até porque alguns foram meus alunos. E eu vou apresentar a nossa convidada, a professora Isabela Agostinelli, que é pesquisadora, né, de pós-doutorado no Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, e a doutora em Relações Internacionais no programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é um programa interinstitucional que envolve algumas das principais universidades paulistas, né? Unesp, Unicamp e a PUC São Paulo. Além de ser pesquisadora do grupo de estudos sobre conflitos internacionais na PUC-SP. Eu, de antemão, gostaria de agradecer muito a Isabela pela presença dela. Gostaria de dizer que é um prazer tê-la conosco, certo? É uma continuidade de conversas e de conferências e palestras que nós temos mantido aqui na UF sobre a Palestina, não é? Com pesquisadores de renome internacional e nacional, e sem dúvida nenhuma a fala da Isabela vem para brilhantar essa nossa trajetória, né, que nós estamos fazendo de debater a questão palestina pela perspectiva do colonialismo, né, da experiência colonial ali naquela região. Eu vou passar para a Isabela, em nome como coordenador do Caliban, certo? Duas boas-vindas, enfim, estamos aqui para ouvi-la, seja muito bem-vindo. Obrigada, professor Felipe. Estou muito grata, muito honrada, muito feliz pelo convite que me foi feito, né, em nome do professor Felipe e da Juliana também. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para estar aqui presencialmente. É a minha primeira vez aqui em Niterói. Eu cheguei ontem, já fiquei apaixonada pela de São Paulo, né? Ela não é tão bonita assim. Então, já fiquei, nossa, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu quero morar aqui. Então, obrigada pela possibilidade de estar aqui presencialmente com vocês, de ir falando desse tema, né, que é tão caro, que é tão importante, sempre foi, mas que desde o ano passado, principalmente outubro, ele tem tomado aí as primeiras ordens do dia, né? Então, as principais notícias nos jornais brasileiros, internacionais e mais. E muito feliz também de poder fazer parte desse projeto que eu estou desenvolvendo aqui, dessa série de debates sobre a questão palestina. Eu já acompanhava um pouco o Caliban, em que vocês fizeram várias lives muito interessantes com as minhas referências, né? O professor Reginaldo Nasser, que foi meu orientador e hoje é meu supervisor no pós-doutorado, o Huberman, o Vijay Prashad, né, que é um pesquisador indiano excelente, o próprio Lorenzo Veratini, que é, né, junto com o Pé de Povo, eles meio que criaram o termo, né, com o mesmo povoamento, que baseia muito aqui as nossas pesquisas sobre como que a gente pode interpretar a questão palestina em geral e a questão de Gaza em particular. Então, quando a Juliana me fez o convite, né, ela até trouxe o tema seria a minha própria tese, né, da tese de doutorado que eu defendi ano passado, em outubro. O título dela é Morte e Vida Palestina, a reorientação tática do colonialismo israelense na faixa de Gaza. E eu cheguei nesse título na semana que eu tive que depositar a tese, porque esse título era horrível. Eu lembro que eu também, como orientador, eu falei assim, nossa, tá parecendo um resumo, que era muito grande. E a gente foi fazendo ali uma conversa para chegar nessa síntese que, de fato, é essa síntese do que é o meu argumento ali na tese, né? Como eu falei, eu defendi ali em outubro do ano passado, sem, obviamente, saber que a Gaza ia estar nas notícias novamente. Eu achei que eu ia defender a tese e ia ficar por assim mesmo, ninguém mais ia falar de Gaza, né? Eu tinha já depositado em setembro, e aí veio 7 de outubro e, enfim, né? Gaza se tornou aí o tema do dia a dia. Eu lembro que eu defendi no dia 16 de outubro, então hoje já faz 1 ano e 15 dias certinho, mas parece que foi ontem. Então a ideia um pouco aqui hoje é falar mais ou menos como foi o processo de pesquisa e qual é o meu principal argumento para essa tese e como que a gente pode identificar ele no que acontece hoje, né? Então eu dividi aqui mais ou menos em 2 grandes tópicos para a gente discutir. Numa primeira parte aqui da minha fala, eu vou falar um pouquinho como foi o desenvolvimento da tese e principalmente dizer o que era Gaza antes do 7 de outubro,
se ela de fato é tão diferente do que é depois do 7 de 2023, ou se desde ali, pelo menos nos anos 90, que é o que eu vou tentar demonstrar aqui com os argumentos, Gaza já estava sendo transformada nesse espaço completamente segregado, nesse espaço palestino que é completamente segregado, quase como se fosse um enclave. Os próprios palestinos que vivem lá chamam a faixa de Gaza de prisão a céu aberto, né? E até justificando um pouquinho o próprio nome da minha tese, do título da tese, desculpa, por que eu escolhi Morte e Vida Palestina, né? Obviamente é uma referência ao texto do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Quem ainda não leu, super recomendo que leia, um poema belíssimo, lindo, que mostra, né, a vida do retirante, né, retirante severino, nordestino principalmente, e como que nessa trajetória a morte é o que mais está presente ali em todos os lados, quase como se fosse o horizonte possível para aquele tipo de vida. Mas também a vida se mostra sempre resistente, e isso a gente consegue testemunhar em Gaza também. E essa parte da morte eu tentei desenvolver na minha tese como que ela é fabricada cotidianamente pelo Estado de Israel ali naquela região. E não apenas acontece, por exemplo, em momentos de guerras, de operações militares, né, porque eu não sei se vocês acompanhavam, a Gaza antes do 7 de outubro, muito provavelmente não, porque ela nem aparecia nas notícias, e aparecia só quando tinha chamadas operações militares de Israel, quando tinha os bombardeios. Aí sim, Gaza aparecia nas notícias. E aí parecia que as coisas ruins em Gaza só aconteciam durante esses momentos de confronto militar, né? E aí a minha tese foi justamente para tentar mostrar que não, né? Essa violência que os palestinos de Gaza sofrem, essa produção da morte, ela é cotidiana, ela é sistemática, ela está ali em todos os tipos de políticas que Israel exerce naquela região. Então essa é a primeira grande parte que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. E uma segunda parte, que é o pós-7 de outubro, né, como que Gaza está hoje, e como que o que Israel está fazendo hoje, obviamente, né, é um genocídio, mas que revela esse processo histórico, né, de expulsão e eliminação, e como vocês bem sabem, né, é característica desse processo de colonialismo e povoamento. Aqui só trouxe algumas premissas, pode passar. Algumas premissas centrais, mas como vocês já fazem parte, né, desse laboratório de estudos que estuda as experiências coloniais comparadas, então muito provavelmente vocês já assistiram às conferências passadas. Acho que meio que a gente já estabeleceu, né, já entendeu, na verdade, que a questão palestina ela é estruturalmente uma questão colonial. Mas que isso seja muito claro, ainda assim é muito difícil, algumas pessoas são relutantes a entender a questão palestina como uma questão colonial. Né? A gente estava até comentando agora um pouco com o professor Felipe que agora existe, né, fiquei sabendo recentemente que existe esse conceito chamado sionismo decolonial. Colonialismo decolonial, nunca vi isso, mas é com essa galera que a gente está tendo que debater, né, que enfrentar. Mas aqui acredito, né, que todos nós já saibamos que a questão palestina ela é estruturalmente colonial, que ela traz impactos regionais, né, então não só ali em Gaza especificamente, ou nos territórios palestinos ocupados como Cisjordânia e Jerusalém, mas também ali no entorno regional. Então isso também já ficou claro, por exemplo, recentemente com o avanço ali das tropas israelenses, dos bombardeios israelenses no Líbano, né, uma tentativa também de adquirir certa parte daquele território colonizado. Então tem impactos regionais, mas também globais. E aí isso vai aparecer um pouco mais na segunda parte da minha fala, quando eu destrinchar um pouquinho, né, o apoio, principalmente das grandes potências, ao que o Estado de Israel faz e como que isso tem, de certa forma, erodido essa ordem internacional liberal, né, que foi criada ali, né, na pós-Segunda Guerra Mundial, com esses valores liberais dos direitos humanos, do respeito à soberania, enfim, da autodeterminação dos povos, mas sempre para poucos, né? Os palestinos nunca foram garantidos esses direitos, por exemplo. Gaza também, ela vai aparecer, obviamente, como um caso sui generis, então um caso muito específico. O que acontece em Gaza não é incomparável, né, em relação à Cisjordânia e Jerusalém, por exemplo. E aí eu vou tentar mostrar o porquê. Né?
obviamente, todos esses territórios fazem parte de um mesmo projeto, né, colonial sionista, mas cada um vai viver essa experiência de uma forma diferente, e Gaza vai viver essa experiência da forma mais brutal possível, que a gente já testemunhou, né, na história, principalmente agora, atualmente, né, com o genocídio. E aí, na minha tese, eu abordo como forma interpretativa, né, como interpretar essas políticas, né, que Israel implementa ali em Gaza, ou implementava até o 7 de outubro. Eu utilizo o conceito de necropolítica, né, então, cunhado pelo Akin Men, que é um autor camarões, filósofo camarões, que desenvolveu esse conceito, inclusive olhando para a Palestina como um caso mais, que ele diz, né, que é um caso mais bem sucedido de necropolítica na história. Então essa é a minha chave interpretativa em geral. E aí, só contando um pouquinho para vocês como foi o processo de pesquisa do doutorado, eu inicialmente entrei no mestrado em 2019, e aí eu já queria, eu era doida da teoria das relações internacionais, né? Amava os teóricos pós-coloniais, ainda amo. Inclusive, um Fanon da Ford, eu fiquei apaixonada pelaquela pintura muito bonita. E eu queria desenvolver uma pesquisa mais teórica mesmo, enfim, né? Mas isso não seria possível no programa de pós-graduação que eu queria estudar, que era o Santiago Dantas. E aí eu precisava, né, além de desenvolver um pouco ali nessa discussão teórica da dimensão da morte nas relações internacionais, essa é a minha preocupação, entender como que a morte ela é um projeto político. Eu precisava escolher um caso, né? Então o meu interesse em Gaza ele não veio diretamente de Gaza, ele veio pela via teórica da necropolítica. E aí pesquisando, né, os professores que eu gostaria que me orientassem, fazendo original, né, já especialista em Oriente Médio, Palestina, aí eu falei assim, eu quero estudar necropolítica na Palestina, em geral. Né? Aí o Reginaldo colocou os pés no chão e falou, você tem que escolher um caso. Aí eu estava estudando já um pouquinho, né, na época, 2018, né, que eu estava fazendo o projeto, Gaza nem aparecia nas notícias, ninguém sabia o que era Gaza, não sabia nem como era nada. Mas estava acontecendo uma série de protestos na fronteira de Gaza com Israel, que são as chamadas Marchas do Retorno. Então era aquilo que estava acontecendo ali na Palestina, em geral, em 2018, e eu fiquei meio culpada com aquilo, porque eram protestos pacíficos. Os palestinos estavam pedindo o fim do bloqueio em Gaza e o direito de retorno. Até naquele momento eu nem sabia o que era o bloqueio de Gaza, nem o que era o direito de retorno. Mas eu fiquei culpada porque eles estavam sendo brutalmente reprimidos, né? Inclusive vários casos de amputação de pernas, de membros, né, superiores. E aí eu falei, nossa, mas como assim bloqueio? Como assim uma região bloqueada? O que está acontecendo, né? Aí eu, enfim, eu acabei escolhendo investigar mais o que era a faixa de Gaza e por que ela chegou naquela situação. E aí comecei a estudar de uma forma mais detida, olhando para a história, inclusive, tentando entender o que era a faixa de Gaza e por que ela estava bloqueada. Claro, tinha os argumentos, né, de que o Hamas domina aquela região e o Hamas é terrorista, então vamos bloquear ali aquela região. Eu falei, nossa, mas será que é só isso, né? E aí fui investigando aos poucos, até que eu descobri, né, por meio ali da pesquisa documental histórica, que em 2005 aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história da questão palestina, que foi que Israel retirou os seus colonos de um território palestino ocupado. Né? Então foi a primeira vez na história que Israel retirou, inclusive a força, porque os colonos não queriam sair dali, mas retirou ali os seus colonos e as suas forças militares de dentro do território de Gaza. Um território super pequenininho, vocês já bem devem saber, né? 365 km². E aí, portanto, não tinha mais nenhum colono israelense vivendo ali dentro, não tinha nenhuma força militar israelense. E aí se argumenta, com base nisso, que Gaza, então, agora é pós-colonial. Né? Que Gaza é autônoma, que é uma região, né, que já tem a sua determinação e que, portanto, Israel não tem qualquer tipo de responsabilidade diante daquele território, daquela população. Porque no direito internacional da ocupação existe, né, são algumas regras que devem ser seguidas. Claro que Israel viola todas elas, mas essas regras existem.
E aí eu fiquei pensando, tá, mas se não tem mais colono ali dentro, será que a gente pode dizer que Gaza ainda vive uma dominação colonial? A minha primeira resposta foi falar que não, era outra coisa. Mas aí o orientador, né, e o professor Fernando falou, estuda direito, entenda Gaza não como um caso particular, mas como um caso que está conectado com o resto da Palestina, inclusive com Israel também, né, obviamente. E, enfim, né, estudando ali o próprio plano de engajamento, já ficava claro, por exemplo, no plano, que Israel ia continuar controlando todas as fronteiras, então toda a fronteira terrestre, o espaço aéreo e o espaço marítimo. Então, que região autônoma é essa que não tem soberania sobre o seu próprio território, suas fronteiras? E não só isso, Israel ia continuar controlando, obviamente, tudo que entra e tudo que sai de Gaza. Então, as pessoas que precisavam entrar e sair daquela região para trabalhar, por exemplo, em outros territórios palestinos como Israel, não poderiam mais. Podem, mas é um número muito pequeno que é permitido sair. Então, por um tempo muito curto também, tipo 3 meses de trabalho. Então, aí que eu comecei a identificar essa contradição, né? Que houve essa saída, essa desocupação, entre aspas, do território de Gaza por parte de Israel, e esse argumento de que Israel não ocupa mais Gaza. Mas, ao mesmo tempo, Israel não tem todo o controle que acontece. Não tem o controle de todos os sentidos daquela região. O controle infraestrutural, então acesso à água e eletricidade é controlado por Israel, porque é vendido por empresas israelenses. Egípcias também, mas em menor parte. Então, como entender o que é Gaza, né, nesse sentido? Por isso que ela é um caso sui generis, né? Ela é um caso muito específico, porque é um território muito pequeno, é o único território palestino que tem saída para o mar, mas os palestinos, obviamente, não podem utilizar aquele espaço marítimo, né? Inclusive, os próprios pescadores têm um certo limite de milhas náuticas em que eles podem navegar. Se eles ultrapassarem, eles vão ser considerados infiltradores, terroristas e podem correr risco de vida, inclusive. Então, a minha grande pergunta eu entendi que, de fato, Israel estava exercendo ainda a sua dominação colonial, mas eu queria entender como e por quê. Né? Por que era de interesse de Israel manter aquela região sob o seu controle e não deixar, por exemplo, que Gaza se transformasse num estado palestino, né? Mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja o pior estado possível. Então essa foi a grande pergunta que orientou a minha tese, né? Como e por que Israel reorientou a sua tática de dominação colonial em Gaza, né? E aqui eu uso tática justamente porque eu estou falando dos meios pelos quais Israel exerce essa dominação colonial, não a estratégia em geral, porque a estratégia, como a gente vai ver, e eu vou falar disso um pouco mais depois, é justamente manter esse projeto de colonização da Palestina por meio da eliminação da população nativa. Né? E aí, tentando responder primeiro por que Israel, né, se desengajou de Gaza, inclusive na tese eu argumento que não foi um desengajamento, mas sim um reengajamento. Uma forma de Israel manter o controle daquela região, só que agora, e aí que vem a inovação, é um controle feito à distância. Né? Um controle de um espaço colonial em que não há um convívio contínuo do nativo e do colono, como é, por exemplo, na Cisjordânia e em Jerusalém. Não tem israelenses em Gaza, né, desde 2005. Agora, depois do 7 de outubro, voltou, né, mas até aquele momento não tinha. E aí, tentando entender o porquê que Israel fez isso, né, lá nos anos 2000, Gaza é esse território pequenininho, né, como eu já tinha mostrado para vocês, super cercado, né, essas linhas em vermelho são as fronteiras pelas quais os palestinos não conseguem passar, mas com muita dificuldade, tem que passar por uma série de burocracias, inclusive alguns chamam de violência burocrática, né, porque é um tipo de violência, mas é esse território aqui pequenininho. E lá nos anos 2000 especificamente, só para a gente ter uma noção da discrepância demográfica, tinha 1,5 milhão de palestinos vivendo em Gaza e só 8 mil colonos judeus israelenses, né? E a maioria vivia ali na parte sul, mais ou menos, do meio para o sul. E ele já estava, o Hamas já existia naquela época, né, enquanto uma força política e também militar. Já estava dando alguns problemas, né, para Israel, justamente por conta da segunda intifada, que é o segundo levante palestino.
foi, enfim, né, não vou fazer um recuo histórico aqui, senão vou ficar falando 2 horas, mas a Segunda Intifada, basicamente, ela teve um estopim, que foi a visita do primeiro-ministro Ariel Sharon, que inclusive era conhecido como açougueiro de Beirute, porque ele permitiu o massacre de Sabra e Shatila, no Líbano, e também conhecido como pai dos assentamentos, porque ele já tinha sido ministro da Agricultura e ele incentivou a criação de mais assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Gaza na década de 70. Então, Ariel Sharon ele vai visitar a mesquita de Al-Aqsa, né, que é ali a mesquita de Jerusalém, e os palestinos vão ver aquilo como uma provocação. Lembrando também que ali no começo dos anos 2000 já tinha passado o processo de paz, né, os famosos acordos de Oslo, já fez 30 anos inclusive, e que no fim das contas nunca disseram nada sobre paz, né? Foram fraudulentos desde o seu começo, porque eles não, no fim das contas, não permitiram a criação de um Estado palestino, e sim institucionalizaram, inclusive com reconhecimento internacional da ONU, por exemplo, a ocupação israelense. Então os palestinos estavam bem desencantados, né, com o processo de paz, com a criação da Autoridade Nacional Palestina, que se transformou num instrumento da ocupação também. E aí essa visita do Sharon na mesquita foi vista como uma provocação, e aí já teve aí esse estupim do movimento nacional, né, então uma revolta nacional, que foi conhecida como a Segunda Intifada. A primeira tinha sido em 87, né, inclusive como o Hamas surge. Então estava tendo esses embates, inclusive nessa época que o Hamas começa a utilizar das táticas do chamado terrorismo suicida, né, os ataques a bombas contra civis, inclusive. E tudo isso, o Hamas ele sempre teve mais apoio popular em Gaza, não por conta dessas ações armadas, né, dessas ações de resistência armada, mas porque ele servia como quase como um grupo de assistência social, né, um grupo religioso de assistência social que fornecia alimento, saúde, enfim, educação para a população de Gaza, que já estava se sentindo muito abandonada. Gaza é uma região muito pobre em recursos mesmo, não é como a Cisjordânia, por exemplo, que tem um acesso ao Rio Jordão, né, que é um recurso hídrico super importante. Em Gaza não, quase que não tem nada ali. Então Gaza estava meio que se tornando essa pedra no sapato com os israelenses, e aí o grande estrategista Ariel Sharon, já agora primeiro-ministro, a partir de 2001, ele vai tentar achar uma solução para esse problema de Gaza, né? E essa solução também vai dizer respeito a uma preocupação muito forte que existe desde o começo do movimento sionista, que é garantir a criação de um Estado de maioria étnica judaica na Palestina. E os palestinos estavam cada vez mais, né, aumentando de população, não aumentando de população, mas assim, chegando no mesmo nível, né, do número de israelenses, por exemplo. Isso era uma preocupação muito forte para o movimento sionista, que não admitia que houvesse, né, uma maioria não judaica naquele Estado. E a maioria estava concentrada ali em Gaza, já era 1,5 milhão de palestinos. E isso já era uma preocupação desde a década de 80. Né? Em 1989, esse demógrafo israelense chamado Aaron Sofer, ele publicou um artigo falando que Gaza era uma ameaça demográfica. Ele fazia previsões estatísticas, né, de crescimento demográfico e falava, nos anos 2000, 2010, sei lá, Gaza vai ultrapassar muito o número de israelenses judeus. Isso vai ser um problema para essa característica étnica judaica que a gente quer para o nosso Estado, né, um Estado etnocêntrico. E aí o Ariel Sharon, inclusive, esse Aaron Sofer, ele foi consultado pelo Ariel Sharon para ele, né, formular esse plano de engajamento. E aí o Sharon vai vir com essa ideia brilhante, né, estratégica, de falar que não existe mais ocupação em Gaza. E com isso ele retira a responsabilidade sobre 1,5 milhão de palestinos. Mas não só isso também. A gente vai ver porque qual que é o grande interesse dos israelenses em Gaza. Foi uma coisa que eu fiquei debatendo também comigo mesma, né? Qual que é o valor de Gaza para o Estado de Israel, né? Se é uma região já muito abandonada, por que não ter o controle daquilo? E aí, o valor de Gaza, o valor dos palestinos de Gaza vai se dar justamente por eles não serem considerados valiosos, não serem
consideradas pessoas, seres humanos, cuja morte, né, cuja perda pode ser sentida, pode gerar comoção. Né? Pelo contrário, a gente vai ver que a partir de 2005, Gaza vai ser tratada como um laboratório estrito senso de experiências, principalmente das armas israelenses. Isso por quê? Né? Porque Gaza então vai se tornar esse espaço que concentra tanto palestino e que não tem nenhum israelense, que qualquer coisa que seja feita ali, por exemplo, um teste de armas, um teste de um drone que lança gás lacrimogêneo, ele pode ser feito ali e não vai atingir nenhum israelense, não vai ter nenhum efeito colateral, não vai ser danoso. É uma perspectiva que é desenvolvida por um autor chamado Gary Lee, num artigo dele que se chama A Faixa de Gaza como Laboratório. Infelizmente só tem em inglês, Gaza Strip as Laboratory, mas ele que desenvolve esse argumento, mostrando que de fato, né, Gaza se tornou esse laboratório. Então, a partir de 2005 que a gente vê essa contradição entre Gaza não ter nenhum colono ali dentro, então a gente pode falar que é um espaço dominado colonialmente, e aí vamos mostrar que sim, né, por conta de uma série de políticas de dominação colonial que Israel exerce ali. Mas o grande argumento do Estado de Israel vai ser que, como não tem nenhum israelense ali, inclusive força militar ali dentro de Gaza, eles não têm nenhuma responsabilidade, né, aquela região não faz parte da ocupação israelense, enfim. Né, esse é o argumento, mas na realidade material não é isso que acontece. Justamente porque o que se tornou Gaza na realidade? Ela foi mantida, a ocupação ela não acabou, né, então Israel não desocupou Gaza. A ocupação ela foi mantida, só que agora, a partir de 2005, ela é feita por outros meios, né, é um meio à distância. Alguns autores, inclusive o Salamanca, ele vai dizer que é uma ocupação por controle remoto, né, uma ocupação feita à distância, em que em que o colônia e o nativo eles não dividem o mesmo espaço, não tem essa convivência, esse embate físico entre essas duas categorias. E aí, a partir de então, é que Gaza, a gente consegue testemunhar isso, ela vai ser tratada como ela é chamada de entidade hostil, depois que, enfim, o Hamas toma o poder ali em 2007, depois da guerra civil que se deu entre Hamas e Fatah. E aí, a partir do momento que o Hamas toma o poder em Gaza, Israel qualifica a faixa de Gaza como um território hostil e, portanto, né, medidas contra terroristas vão ser feitas e justificadas, né, naquele território. Lembrando também que nessa época estávamos vivendo a chamada Guerra Global ao Terror, né, um aumento exorbitante de orientalismo e xenofobia, né, que é esse tratamento de muçulmanos e árabes como todos terroristas e que, portanto, tudo que é feito contra eles é feito em nome da defesa nacional, né, o direito de defesa, que a gente vê até hoje Israel dizendo isso, e que inclusive tem, né, todo Estado tem o seu direito de defesa, assim como toda a população ocupada também tem o direito de se defender. Então o espaço de Gaza ele vai ser cada vez tratado como um alvo, né, desses, por exemplo, dos testes de armas da indústria israelense. A indústria de armas israelense ela é muito poderosa, cerca de 80% do que é produzido de armas, né, de tecnologia israelense é exportado, e isso também vai explicar por que Israel consegue manter boas relações com países do sul global, inclusive aqui o Brasil, por exemplo, que compra camburões, armas que vão ser usados, por exemplo, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Isso é uma forma de Israel se projetar globalmente por meio do que alguns autores vão chamar de diplomacia de armas, né? Mas depois. Da população e recursos, né? Que são essas três variáveis que são importantes para todo e qualquer projeto colonial. E aí eu faço duas distinções que a gente pode chamar entre tática e estratégia ou entre politics e policies, né? Peço perdão pelo uso do inglês, porque quando a gente traduz essas duas para o português, as duas são políticas, né? O policy seriam políticas públicas, mas não seriam bem caso, que eu acabei deixando em inglês mesmo, mas a gente pode mudar para estratégia e tática.
Então, as policies, né, as políticas públicas ou as táticas de controle de mobilidade, então, da circulação de pessoas e produtos, alimentos, medicamentos, materiais de construção, bem como da infraestrutura e dos recursos, são as maneiras pelas quais essa gestão é feita. Ou seja, Israel consegue continuar controlando o território de Gaza sem estar fisicamente presente ali dentro, claro, nas fronteiras, e por meio desse controle do acesso aos recursos e infraestrutura que é básica para toda e qualquer vida humana, como água, eletricidade, enfim, alimentos. E aí o objetivo em geral nessa tese foi, então, identificar quais são essas políticas, essas táticas, e analisar qual é a racionalidade delas, né? Sobre como que ela funciona e principalmente quais são os efeitos dessas táticas. E a gente vai ver que os efeitos vão ser justamente a produção da morte, né? Não só a morte que a gente chama de morte rápida, né? A morte matada, mas a morte lenta. Os próprios palestinos utilizam esse conceito para narrar o que é viver em Gaza, né? E, claro, levando em consideração esse processo maior, o enquadramento geral do colonialismo e do povoamento sionista. Pode passar, por favor? Essa também. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu vi que vocês tiveram a palestra com o professor Lorenzo Peratini, que é, inclusive, o que desenvolve esse conceito, então quem sou eu para falar, depois dele ter falado. Mas, basicamente, ele e o Patrick Wolf, né, que são esses teóricos do colonialismo do povoamento ou assentamento, eles vão dizer que esse processo ocorre por duas vias, né? Tanto a eliminação da população nativa, e aí pode ser uma eliminação física ou simbólica também, quando a população é assimilada à sociedade do colono, e tratar o território como um movimento redutível, né? No sentido de que quando o colono chega, ele nunca vai embora, ele chega para ficar. Por isso que Gaza vai ser uma distorção, né, um pouco, né, desse projeto, porque esse território foi, entre aspas, devolvido aos palestinos. E levando em consideração também que o processo de colonialismo e povoamento ele não é um evento, mas sim uma estrutura, e que ela funciona por meio dessa tríade, né, do espaço, do controle do espaço, das fronteiras, principalmente, da população e dos recursos. E aí, todos os territórios palestinos ocupados vão passar por algum nível, né, de controle desses três elementos, obviamente de formas diferentes, né? Então, o espaço de Jerusalém, por exemplo, ele é muito diferente do espaço de Gaza, porque aí o convívio entre palestinos e israelenses ele é cotidiano, eles dividem o mesmo espaço, apesar de ser um espaço segregado também. Na Cisjordânia a gente consegue ver isso, enquanto Gaza vai ser bem diferente. Pode passar, por favor. Então, Gaza, como os próprios palestinos vão dizer, ela vai se tornar essa prisão a céu aberto desde 2005. E vejam, eu insisto no ano de 2005, porque às vezes a gente vê as explicações partindo de 2007, que é quando o Hamas toma o poder, né? Mas a ideia aqui da nossa conversa, e foi um pouco a ideia da minha tese, foi tentar traçar esse processo histórico, desse processo de isolamento socioespacial de Gaza mesmo, que não começou em 2007 com o bloqueio. Ele começou pelo menos desde os anos 90, desde a primeira intifada, né? Claro, se consolidou ali em 2005. Então essa é a faixa de Gaza que, né, existia pelo menos até o 7 de outubro de 2005. Depois se tornou quase que terra arrasada. Trouxe alguns dados para a gente olhar depois, como está Gaza hoje. Mas realmente, quando a gente olha, parece uma prisão mesmo, né? Então, as fronteiras são ali feitas por torres de vigilância, radares, sensores de movimento, cercas de arame farpado, tanto que foi recebido com muita surpresa mesmo a quebra, né, da fronteira ali de Gaza quando o Hamas conseguiu destruir aquela barreira, né? Mas enfim, essa era a cartografia de Gaza, vamos dizer assim. Vocês podem ver que aqui não dá para ver muito bem, né? Mas tem uns xizinhos em amarelo. Acho que esse tá bom, só esse xizinho. Não, mas tem problema, se não der. Esses xizinhos em amarelo são os postos de passagem. E aí, antes de 2005, existiam 7 postos de passagem, checkpoints, né? E a partir de 2005, então, só 2 vão passar a existir. Um ao sul,
perto aqui do Egito, que é por onde passam os produtos, e ao norte, que é por onde passam as pessoas, né? E aí eu até esqueci de trazer um gráfico, mas na tese tem também, que eu coloquei lá, que mostra que a partir de 2005, o número de caminhões, por exemplo, entrando com comida diminuiu de uma forma assim inimaginável, né? E de pessoas também, a pessoa circulando para dentro e para fora de Gaza. Pode passar, por favor. Aqui, enfim, já fica com a recomendação de um grupo que se chama Visualizing Palestine, Visualizando a Palestina, que eles produzem muitos materiais visuais excelentes, não só de Gaza, mas de Israel, Cisjordânia, Jerusalém, o apoio, né, dos Estados Unidos a Israel, enfim, uma série de materiais muito bons. E eu gosto muito desse daqui porque ele faz quase uma linha, né, histórica, uma linha temporal, mostrando como que o fechamento, né, o isolamento de Gaza, ele começou muito antes do bloqueio, que eu estava tentando mostrar para vocês aqui. Muito antes de 2007, Gaza já estava passando por esse processo de isolamento socioespacial, né? Que é um pouco o que eu faço nos meus capítulos 3 e 4, eu narro um pouco esse processo. Então aqui a gente vê, por exemplo, em 91, já estava acabando a primeira intifada, mas é em 91 que Israel começa a implementar um sistema de permissões. Então, começa a dar cartões de identidade específicos, né, com cores específicas para os palestinos, para que eles possam circular, ou para que não possam circular livremente entre os territórios palestinos e entre Israel também. Então, aí a gente começa... E isso em Gaza foi brutal, né? Por quê? Inclusive depois de 93, quando Israel começa a implementar o regime de fechamento, que eles chamam, política de fechamento, que é basicamente não permitir que os palestinos de Gaza trabalhem em Israel ou na Cisjordânia. E isso acaba gerando uma taxa de desemprego exorbitante, né? O problema do desemprego em Gaza começa aqui, na década de 90, não começa nos anos 2000. Mas aqui vocês podem ver com calma, né, cada uma dessas policies, né, dessas políticas e táticas que Israel vai implementando ao longo da história, que no fim vai gerar um total isolamento de Gaza. Pode passar, por favor. E aí os dados até agosto de 2023 já não eram tão tranquilos, né? Claro que depois do 7 de outubro tudo isso piorou, assim, a enésima potência. Mas só para a gente ter uma noção, o desemprego total em Gaza, em agosto de 2023, era 45%. Da população jovem, que é de 19 a 29 anos, era 74%. Então já uma população economicamente ativa que não tinha trabalho. Então o nível de pobreza é muito alto, de miséria, enfim. Claro, existe elite em Gaza, assim como existe desigualdade em todo e qualquer lugar, mas ali a grande maioria da população vive em níveis de pobreza. 80%, né, no caso. 80% depende de assistência humanitária e 65% também já estava ali em situação de insegurança alimentar. Então tudo isso para dizer o quê? Né? Que antes do genocídio em Gaza, a situação já era quase que de morte, né? De morte lenta. Os palestinos eles vão narrar nesse sentido. E é por isso que eu escolhi também esse nome, né? Trazer a morte como elemento central, porque ela é imposta de uma forma sistemática, de uma forma cotidiana. Ela cerca os palestinos de Gaza por todos os lugares, né? O Fanon fala no livro dele, aqui agora, acho que é o Condenados da Terra, né? No primeiro capítulo sobre violência, que ele fala que nos espaços coloniais existe uma violência atmosférica, né? E em Gaza que existia e existe hoje, obviamente, é essa morte atmosférica, né? A morte ela cerca os palestinos de Gaza por todos os lados, né? É muito difícil ter uma vida digna naquela região depois do genocídio, então nem como narrar o que é estar ali. Pode passar, por favor. E aí só um pequeno adendo, né, que eu sempre falo, Israel implementa isso, Israel faz isso, enfim. É o Estado de Israel, mas é uma unidade política específica que é vinculada ao Ministério da Defesa e que se chama COGAT, né, que é o Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios. Eles nem colocam ocupados, mas são os territórios palestinos ocupados. Essa unidade, então, do Ministério da Defesa, e são eles que são os responsáveis por implementar toda essa série de políticas que eu estava falando para vocês. Então, o controle de infraestrutura, o controle do acesso à água, das fronteiras, né? Então, é quase como se
o Pogat que fosse o poder soberano ali em Gaza. Então a gente sempre vê nas notícias também, né, que o Hamas controla a faixa de Gaza. Tá, controla, mas em que sentido? É de fato ele que controla as fronteiras? É ele que de fato controla a entrada e saída de pessoas e alimentos? Não. É o Estado de Israel por meio do Pogat, né? Eu lembro que eu, enfim, né, iludida, achei que eu ia conseguir fazer pesquisa de campo em Gaza. E aí eu lembro que entrei no site do Pogat para ver como que eu poderia, né, entrar. Porque pelo Egito também é muito difícil. E aí, logo no site, né, para você tentar entrar em Gaza, por exemplo, eles já dizem que só 3 tipos de pessoas podem entrar. Se você é estrangeiro, né? Se você é um diplomata, que eu obviamente não sou, um trabalhador de organização humanitária, então, um trabalhador da ONU, ou alguma organização da sociedade civil, ou um jornalista credenciado, né? Eu não era nenhum dos 3. Inclusive, tem uns colegas do Rio Grande do Sul que tentaram entrar em Gaza via Egito, e eles não conseguiram, obviamente. Mas eles narraram todo esse processo muito interessante para ver também como que o Egito não está nem aí com os palestinos. Eles narraram isso num livro que se chama Sem Caminho para Gaza. Muito interessante, um livro bem bacana, inclusive usei ali para entender um pouquinho o que é, como que o Egito está muito mais com Israel do que com os palestinos. Então esse é o ator que a gente está falando aqui, né, o Pogat, que vai fazer esse controle da mobilidade, da circulação de pessoas e produtos e também da infraestrutura e recursos. Pode passar, por favor. E aí, só para vocês entenderem mais ou menos o que são essas políticas específicas. Então, como eu falei, a estratégia geral é a estratégia colonial, né, de manter ali a dominação sobre todo o espaço da Palestina histórica, por meio da eliminação da população nativa, e isso em Gaza vai ser feito por meio dessas políticas de controle remoto, né? E aí eu dividi na minha tese em 2 grandes capítulos, e um deles eu vou falar sobre as políticas da mobilidade. Então, como que é a política de alimentos? O chamado os itens de dupla utilização e a mobilidade humana. Os itens de dupla utilização são aqueles produtos que são considerados que são feitos para usos civis, ou eles podem ser utilizados por grupos armados para fazer terrorismo. É o caso, por exemplo, de cimento. O cimento é colocado como um item de dupla utilização pelo Pogat, é o Pogat que emite essas listas, e eu consegui ter acesso a elas porque uma organização israelense chamada Gisha, eles entraram com um pedido via lei de acesso à informação lá de Israel, para que o Pogat publicasse essas listas, né, para que se tornassem públicas, e eles venceram ali na corte, na Suprema Corte. E aí, por isso, eles traduziram do hebreu para o inglês, então por isso eu consegui ter acesso a esse documento histórico. E aí é muito interessante ver essa lista de itens de utilização, porque tem coisas tipo cabo de aço, tem máquina de raio-x, não tem máquina de raio-x em Gaza, as que tem são muito antigas e muitas nem funcionam. Tem pesticida, fertilizante, vários itens assim que são comuns, mas que Israel argumenta que o Hamas vai pegar para usar e transformar numa arma. A política de alimentos também foi muito interessante investigar, foi a coisa mais bizarra que eu acho que eu já vi em relação a Israel, que não é muito difícil também, né, coisas bizarras que Israel faz em Gaza, mas essa do alimentos me chocou, porque em 2009 a Gisha, essa organização, entrou também com pedido de acesso à lei e informação, porque 2 jornalistas israelenses denunciaram que o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa eles tinham formulado equações de quanto que o palestino médio deveria consumir de calorias por dia, e aí esse número de calorias era transformado em número de quilos de alimentos que poderiam entrar em Gaza, que por sua vez demonstrava quantos caminhões poderiam entrar em Gaza por dia. E isso foi comprovado, eles demonstraram, né, esse documento. Eu coloquei na tese também os cálculos assim, bizarros. E, inclusive, tinha uma lista de itens que eram considerados de luxo, por exemplo, chocolate. Né? Então, por que o palestino de Gaza tem que comer chocolate? Isso é de luxo, ou margarina industrial, salgadinhos. Eles falaram que pararam com essa política.
fato, depois aumentou um pouquinho ali o número de caminhões que entravam, mas foi algo que existiu de fato. E a política de mobilidade humana, que é basicamente nessa tentativa que os palestinos têm de sair de Gaza, por exemplo, para, sei lá, fazer um tratamento de câncer, que em Gaza é muito difícil, porque o sistema de saúde é muito debilitado. E aí muitas vezes eles acabam morrendo em Gaza sem eles terem acesso a esse tratamento fora. E é por isso que eles mesmos vão dizer que é esse processo de morte lenta mesmo. E também, por outro lado, as políticas de infraestrutura e recursos, que aí vão dizer respeito à agricultura, pesca, água, eletricidade, que é tudo controlado por Israel. Pode passar. E aí, como interpretar, então, todas essas dinâmicas? Né? Aí que o conceito de necropolítica vai fazer muito sentido para explicar o que acontece em Gaza. Eu gosto muito desse trecho, sempre trago ele nas exposições, porque ele é muito revelador de como opera a necropolítica, para além desses assassinatos, né, dessa violência direta que a gente chama. E o próprio Mendes fala, né, que é uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana, assim como a apropriação de recursos, de terra, água e espaço aéreo. Populações inteiras são alvo do soberano, vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas, a vida cotidiana é militarizada e a matança invisível é adicionada às execuções absolutas. Ou seja, essa transformação da vida numa vida em morte, numa morte em vida, né? No viver morrendo, né? O viver sempre tentando escapar da morte. Essa era a situação de Gaza antes do 7 de outubro, e aí vem o fatídico dia em que o Hamas consegue, né, quebrar a fronteira de Gaza, e isso até hoje não conseguiu ser bem explicado pelo Estado de Israel, né, porque é uma força militar muito potente, muito inteligente, e como assim, né, eles não previram esse ataque, eles não previram essa quebra da barreira de Gaza, né? E essa foto ficou muito famosa, né, mostrando aí, foi muito celebrada inclusive pelos palestinos, pela resistência, mas já era de se esperar, né, que a resposta no direito de defesa de Israel seria brutal, né, de um nível de morte nunca antes visto na história da Palestina, superou inclusive a Nakba, né, que é a catástrofe em árabe que narra ali a própria criação do Estado de Israel. Então abriu-se um novo capítulo aí na história de Palestina e Israel, mas também agora eu entro, já aí partindo para o encerramento da minha fala, porque falar 30 minutos, já deu 45, gente, desculpa. Eu vou tentar acelerar um pouquinho para a gente ter tempo de conversar, né, com perguntas. Pode passar, por favor. Aqui eu só trouxe alguns dados, não vou passar muito por eles, mas queria deixar como recomendação de documento mesmo, que é o trabalho do Arquitetura Forense, do Forensic Architecture, que é um grupo de arquitetos, geógrafos, coordenado pelo Eyman Weizner, que ele é um historiador israelense e arquiteto também, se não me engano, excelente, produções muito boas, percussionista, né? E eles têm esse site em que eles mapeiam, inclusive a última publicação foi essa, né? Uma cartografia do genocídio, a conduta de Israel em Gaza desde outubro de 23. E aí, pode passar. Fica aí a recomendação para vocês olharem no site deles. É super recente, eles publicaram semana passada e tem muitos dados alarmantes, tem vídeo interativo, é muito, muito bom. E aí, só para a gente ter uma noção dos principais dados, pode passar, por favor. Entre 7 de outubro e até junho desse ano, bom, Gaza já virou uma terra arrasada, né, como a gente pode ver, mas aqui eles trouxeram os dados brutos. Então, 83% de toda a vida vegetal em Gaza foi destruída. Para mostrar um pouquinho, né, não é nem mais controle, é destruição mesmo das infraestruturas. Então, por exemplo, os hospitais, que só tem um funcionando, na verdade, 35 dos 36 foram destruídos ou danificados. Alguns estão sob cerco, inclusive, foram invadidos, estão sofrendo com a falta de medicamentos, né, e, enfim, equipamentos para tratar os feridos de guerra. Pode passar. Feridos de guerra não, feridos de genocídio. Aqui tem outros dados também, mas aí vocês podem olhar mais com calma nesse site, né, que eu traduzi, só para a gente ter noção de como as coisas estão.
passar. E aí a mais nova invenção de Israel foi dizer que uma agência da ONU, que foi criada em 1950 para cuidar, né, dar assistência para os palestinos refugiados da Nakba, ela seria proibida de atuar nos territórios palestinos, que é a UNRWA. A UNRWA é essa agência que foi criada só para refugiados palestinos e que ela fornece assistência em saúde, fornece alimentos tipo farinha e grãos, mas que já fez toda a diferença. E escolas, né, para os palestinos. E aí, o parlamento israelense estava votando para banir a atuação da UNRWA nos territórios palestinos. E eu lembro que eu entrevistei um palestino de Gaza, ele é de família refugiada, ele é refugiado palestino. A família dele era de outra região, não era de Gaza, em 48 fugiu para lá. E eu perguntei para ele, né, sobre a UNRWA, porque tem muitas críticas que são feitas a ela, né, tem gente que diz que ela não tem os palestinos na condição de refugiado, mas também ela é indispensável no trabalho dela, né. E aí esse palestino que eu entrevistei, eu perguntei para ele, né, por que a UNRWA? Né, que ela te ajuda e tudo mais. Ele falou assim, olha, se um dia a UNRWA sair daqui, todo mundo morre. Foram quase as palavras que ele falou. Porque de fato ela ajuda. Só para vocês terem noção, 70% da população de Gaza é refugiada da Nakba. Eles não são nativos de Gaza. Eles são nativos palestinos, mas não da região de Gaza. Isso porque na época, né, da questão do Estado de Israel, tinha 80 mil palestinos vivendo em Gaza e aí 200 mil foram se refugiar lá. Então, desde aquele momento, a maioria da população de Gaza é refugiada e descendente. E aí o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, publicou no Twitter, há uns dias atrás, mostrando, né, que se a UNRWA for proibida de atuar, aí é mais um passo, né, além desses outros que Israel já está implementando enquanto genocídio. Né. Proibir a atuação da ONU é fadar os palestinos refugiados à morte. E aí, pode passar. Mais um elemento visual, né, do Visualizing Palestine, que eles falam, né, tem muitos sítios no genocídio. Tem o domicídio, que é a destruição das casas, o urbicídio, que é a destruição da infraestrutura urbana, então, né, água, eletricidade, rodovias, o ecocídio, o culturicídio, o escolasticídio, enfim, vários sídios, né, várias mortes aí que estão sendo produzidas sistematicamente, cotidianamente contra a população palestina. E aí a gente se pergunta, né, mas a chamada comunidade internacional, o que ela vai fazer? Por que Israel segue impune com tantas violações? Né? E aí a resposta está justamente no que eu estava dizendo para vocês, né, sobre a capacidade que Israel tem de se projetar globalmente por meio dessa chamada diplomacia de armas e como isso tem sido levado a cabo, inclusive com países árabes. Né? Há uns 4 anos atrás, em 2020, ficou famoso os Acordos de Abraão, né, que eram os acordos de normalização das relações de Israel com alguns estados árabes, então Emirados Árabes Unidos, Bahrein, então monarquias árabes, Sudão e Marrocos. Isso foi a primeira vez que aconteceu desde os anos 90, porque só 2 estados árabes tinham relações normalizadas com Israel, que era o Egito, desde 79, e a Jordânia, em 94, né, que são os países vizinhos ali, né, fronteiriços. E aí, em 2020, o Trump veio, né, com essa mediação dos acordos de Abraão e que estavam em vias de se expandir. Então, a última negociação que estava sendo feita era de normalizar as relações de Israel com a Arábia Saudita. E aí que as coisas iam ficar fora do controle. Tem gente que argumenta que o Hamas fez esses ataques justamente para tentar evitar que a Arábia Saudita assinasse esses acordos de normalização, porque aí seria, de fato, o fim da defesa da questão palestina pelos países árabes que não a defendem mais, né? Não estão nem aí com os palestinos, mas enquanto estados. Agora, a chamada rua árabe, né, a população árabe, ela está com os palestinos até o final. E aí Netanyahu veio, né, foi dos Estados Unidos em julho desse ano para falar qual era a visão dele sobre o Oriente Médio. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, né? Ele diz que a visão
para o Oriente Médio e é moldada em parte pelo que vimos após a Segunda Guerra Mundial. Depois daquela guerra, a América, os Estados Unidos, forjou uma aliança de segurança na Europa, a OTAN, para combater a crescente ameaça soviética. É a chamada Nova Ordem Internacional Liberal. Da mesma forma, a América e Israel hoje podem forjar uma aliança de segurança no Oriente Médio para combater a crescente ameaça iraniana. Ou seja, o Irã é o grande inimigo aqui. E a nova aliança que imagina poderia ser uma extensão dos Acordos de Abraão, que foram apoiados por republicanos e democratas. Eu gosto muito dessa frase porque ela revela, né, que a política externa dos Estados Unidos para Israel não é uma política de governo, é uma política de Estado. Ela não muda se é um democrata ou um republicano que está no poder. E tem um nome para essa aliança, a Aliança de Abraão. E eu quero agradecer ao Jean pelos esforços nesses acordos. Então, os acordos de Abraão eles têm sido, enfim, né, depois da guerra em Gaza, o genocídio em Gaza, a Arábia Saudita paralisou as negociações com Israel, mas ao mesmo tempo, pode passar isso. Ao mesmo tempo, ela repercute esse discurso diplomático que o Brasil também faz, e que a maioria dos países, que é defender a chamada solução de dois estados, que é algo que a gente pode discutir aqui também, né? E é uma solução que já tentou ser defendida pelos acordos de Oslo, mas a gente já viu que não deu certo, que nenhum Estado palestino foi criado, e outra também, né? Se a gente está falando de dois estados, que Estado palestino é esse que vai ser criado? É um Estado que vai ter controle das suas próprias fronteiras? Ou vai ser um Estado à la Gaza, né? Que se tornou uma região autônoma, entre aspas, mas ainda dominada colonialmente, né? pelo poder ocupante. Isso seria só uma perspectiva mais do internacional, né? Que é de onde eu parto, e que eu tenho tentado desenvolver um pouco agora no pós-doutorado, né? Ampliar um pouco minha visão de uma forma mais sistêmica, e não apenas focar ali na região local de Gaza e Israel. Mas, de certa forma, a questão palestina, que antes estava completamente ignorada, ela voltou à ordem do dia, né? Deixando para trás, inclusive, a atenção em relação à guerra na Ucrânia, que é uma guerra europeia, né? Que em geral era a grande preocupação ali internacional, uma guerra regular, né? Então, entre estados. A questão palestina ela volta aí à tona e se torna até que mais importante do que a guerra em Gaza. Isso também revela, já encaminhando para o final aqui, revela um pouco sobre essa ordem internacional que está sendo erodida, mas que ao mesmo tempo, se antes ela era defendida, por exemplo, pelos Estados Unidos, que foi a que criou essa ordem internacional liberal, ela agora está sendo colocada em xeque pelos seus próprios criadores. Né? Então, qual que é o papel dos Estados Unidos nesse tudo? Né? Por que os Estados Unidos continuam apoiando Israel de uma forma incontestável, inclusive tendo repercussões internas para as eleições, por exemplo? Né? Então, a gente está testemunhando, né, essa erosão da ordem internacional, mas eu discordo quando as pessoas, em geral, né, algumas pessoas dizem que Israel está isolado. Né? Israel não está isolado, Israel não foi expulso da ONU. Né? São várias notas de repúdio que são dadas a Israel, mas o que ele faz de fato para mudar esse comportamento? Nada, né? Só piora. Isso vem muito por conta das questões materiais mesmo, de financiamento, por exemplo, dos Estados Unidos a Israel. Esses daqui são dados de até 2020. Então, 58 bilhões de ajuda dos Estados Unidos militar, né, para Israel desde os anos 2000. Só para a gente ter uma comparação, né, pode passar, por favor. A ajuda que é dada à Palestina, o que foi dado em 2020 era minúscula, né, ajuda humanitária, 19 bilhões. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma cena bem distópica. Os Estados Unidos e França enviaram ajudas, era comida, né, em pacotes, que foram lançados por helicópteros, estavam descendo de paraquedas e inclusive mataram os palestinos que estavam recebendo essa ajuda, né, pelo impacto. Então, uma cena bem distópica. Pode passar, por favor. E aqui, de novo, os divos da Visualize Palestine, fazendo tudo
voltando em termos visuais mesmo, que a morte está numa mão enquanto o alívio está na outra. Né? Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos manda ajuda militar, tropas militares, bombas, enfim, armamentos para Israel, a outra mão dá migalhas de ajuda humanitária, né, que é para os palestinos até que sobreviverem de alguma medida. Pode passar. Eu acabei falando demais da conta, isso sempre acontece, peço desculpas, mas eu super agradeço de novo pelo convite do professor Felipe, da Juliana, o pessoal que está apoiando aqui, e vocês, né, que vieram aqui me escutar nessa tarde de quinta-feira. A gente pode abrir agora para perguntas, dúvidas. Muito obrigada. Isabela, super obrigado. Eu acho que foi, enfim, uma verdadeira aula sobre Gaza, né, e sobre o contexto da Palestina. Eu vou falar um pouco, mas já a gente abre para debate, até tempo da nossa... Já foi? Eu ia dar uma enrolada porque tinha que trocar bateria lá, mas isso já foi. Enfim, agradecer e acho, assim, sem nenhum demérito aos palestrantes que participaram antes, né? Eu acho que nenhuma outra fala foi tão, né, circunscrita e circunstanciada no caso de Gaza, né? Assim, uma coisa palestina em geral, né? Inserir Gaza nesse contexto, fazer essa recuperação histórica, de fato, impressionante, né? Impressionante. Eu vou abrir para perguntas do nosso público, né? E questionamentos, etc. Apesar de já ter os meus, mas enfim, o moderador é só moderado. Então, é isso, pessoal. Quem quiser falar, pode vir aqui, será muito bem recebido. Boa tarde, gente. Obrigada pela palestra. Eu queria perguntar se houveram grandes pontos de inflexão na política internacional, principalmente entre os anos 90, que você estava falando, em 2005, e, na sua opinião, quais foram? Né? Então, situações dessa política internacional que fizeram esse processo de cercamento de Gaza avançar ou retroceder. Obrigado, Juliano. Vamos fazer um bloquinho, né? Umas 3 perguntas. Muito obrigado de novo, eu acho que foi uma aula muito boa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que também partiu de um comentário. Né? Você comentou, falando sobre esse período de 93, depois da assinatura dos acordos, e sobre essa nova norma que estaria impedindo os palestinos, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, a saírem da região para ir trabalhar, enfim, em Israel. E assim, tem um argumento que até alguns grupos que são contrários ao colonialismo vão interpretar como um processo de colonização, que eles vão colocar que a população palestina, isso claro, anterior ao 7 de outubro, mas que eles estariam dependendo da população palestina também para servir como mão de obra para o funcionamento do Estado israelense. Assim. Eu queria que você respondesse essa questão. Assim. E uma outra questão que eu acho que é interessante de comentar, assim, recentemente até eu vi que você participou de um podcast, não, uma palestra, que o título chamou muita atenção e eu acho que nesse momento tem novos contornos também, que era Israel frente à ordem internacional e dobra aposta. Isso foi, eu acho que há um mês atrás, assim, mas a gente já tem novos elementos, eu acho que seria interessante dialogar com essa afirmação. Maravilha, Marília. Mais alguém? Por hora é só? Então... Por causa do vídeo. Se você puder fazer ali, inclusive, ali, mais na Calma. outra diagonal. A minha pergunta, eu sei que talvez não tenha muito a ver necessariamente com o que você está estudando,
mas, enfim, talvez tenha a ver com a reorientação tática do colonialismo israelense. A gente tem visto nos últimos meses uma ideia, né, um projeto que inclusive saiu no Haaretz sobre a Grande Israel, né, que ocuparia outros territórios ali do Oriente Médio. Eu queria saber se você, enfim, estudou também sobre isso, se você tem visto alguma coisa nesse sentido. É isso. Muito obrigada pelas perguntas, Juliana, Maria e Luca. Ótimas perguntas. Vou fazer por ordem de chegada. Respondendo a Juliana, quando ela pergunta se houve grandes pontos de inflexão na política internacional entre os anos 90 e 2020, eu diria que o principal ponto de inflexão foi o 11 de setembro, né, de 2001, e o imediato posterior, que foi o início da guerra global ao terror. Isso teve muitas implicações para a Palestina, especificamente, para o Oriente Médio em geral, né, para o Iraque, Afeganistão, enfim. Afeganistão, assim, mais ou menos Oriente Médio, é um grande Oriente Médio. Mas para a Palestina, em geral, para Gaza em particular, isso reforçou ainda mais os argumentos contra terroristas. E não só isso, né? Teve um artigo que eu escrevi com o professor Reginaldo e o professor Bruno, que foi publicado em junho. Chama, esqueci agora o nome, mas a gente fala de guerra ao terror e homicídio. E nesse artigo a gente mostra como que os Estados Unidos, eles aprenderam muito com as táticas de dominação e destruição da infraestrutura urbana com os israelenses. Então essa troca de expertise, essa troca de armamentos, que é uma troca mesmo, não é só os Estados Unidos que envia armas, que envia conhecimento de contra-insurgência, mas o contrário também é verdade, né? E Israel teve um papel muito importante de ensinar os estadunidenses a praticar técnicas de homicídio. Então tem uma parte, uma seção do artigo que a gente desenvolve, né, que se chama de Jenin a Bagdá. E Jenin foi justamente um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia, e que foi cercado em 2002 durante a segunda intifada, e não só cercado, mas bombardeado. Teve algumas táticas que era, por exemplo, caminhar entre muros, que era o que os israelenses chamavam, que era basicamente furar as casas, conseguir, né, caminhar por ali, e isso foi implementado em Bagdá, no Iraque, em 2003, pelos Estados Unidos. Então, o grande ponto de inflexão, né, dos anos 2000 foi justamente a guerra global ao terror e o que ela vai significar para os palestinos. Foi inclusive em 2002 que teve início a construção do Muro da Vergonha, né, que é o Muro da Cisjordânia, ou o Muro da Apartheid, com a justificativa, né, de ser e é muito que a gente vê Israel justifica tudo que acontece em Gaza, a justificativa estamos fazendo uma ação contra o terror, né? Então Israel destrói o hospital, mas é porque estava combatendo o Hamas, né? E é um argumento muito forte, que é muito aceito. Eu não sei se vocês chegaram a testemunhar, às vezes eu me odeio e fico vendo comentários de sionistas nas posts. E aí sempre tem algum que fala que não falte armas, que não falte bala em Israel, enfim, né, para combater os terroristas, o Hamas. Eu não sei também se vocês acompanham o Jornal Nacional, mas sempre que vai ter alguma notícia sobre Gaza, eles falam, sei lá, hoje morreram três é pouco, mas 3 palestinos em Gaza, segundo os dados do Ministério da Saúde, que é controlado pelos terroristas do Hamas. Então sempre com essa qualificação para desqualificar, né, o argumento, desqualificar a notícia, os dados, enfim. Então eu diria que entre os anos 90 e 2000, esse foi o grande ponto de inflexão. Agora, sobre a pergunta da Maria, excelente pergunta, sobre a questão... Cadê ela? Aí. Sobre a questão da mão de obra, porque isso é uma coisa que o Bruno desenvolve muito bem na tese dele, né, que ele estuda Jerusalém, especificamente, e na Cisjordânia também. E aí que Gaza vai destoar, porque nem a mão de obra em Gaza era valiosa para os israelenses. Então, eu lembro que na minha tese eu estava pesquisando nessa questão do trabalho, eles dão permissão para cerca de 14 mil palestinos trabalharem fora de Gaza. Isso é muito pouco, 2 milhões de palestinos vivendo ali, e são 14 mil permissões de 3 meses
E aí eles têm que ir para Israel e voltar no mesmo dia também. Né? Isso difere da Cisjordânia e de Jerusalém, por exemplo, em que a mão de obra palestina é mais barata, a mão de obra palestina é mais explorada, né? É um regime de apartheid, né? E no regime de apartheid a mão de obra é explorada também, mais barata, né? Menos custosa, e inclusive é aí que se intersecciona de uma forma mais visível o neoliberalismo com o colonialismo, né? Que aí de fato é o que o Bruno vai desenvolver na tese dele, como essas políticas de integração econômica, por exemplo, de palestinos e israelenses, elas acabam perpetuando, claro, dão alguma forma, né, eu não quero dizer autonomia, porque não é isso, mas alguma forma de conquistar uma renda ali daqueles palestinos, mas ao mesmo tempo eles são mantidos nesse sistema de discriminação racial, enfim, né, de violência jurídica. Eles não têm os mesmos acessos, não têm os mesmos direitos e acessos ao sistema jurídico que os israelenses têm. Então se mantém esse regime, né, de apartheid que funciona para a acumulação do capital, né, no fim das contas. Então em Jerusalém e Cisjordânia, neoliberalismo e colonialismo estão muito bem entrelaçados. Né? Em Gaza as coisas são um pouco diferentes, porque lá a exploração do trabalho, mas a acumulação capitalista a gente consegue ver por meio, né, desse uso dos corpos e dos espaços palestinos como laboratórios mesmo, né? Para o teste de armas, que vão ser exportadas e vão ser vendidas, né, internacionalmente, que inclusive a propaganda faz parte, coloca como destaque que essas armas são testadas em campo. Né? Então vocês podem ver no site da Elbit Systems, que é uma das mais, né, famosas, da Rafael e outras empresas, né? Eu não esqueci o nome da empresa agora, mas teve uma que lançou um drone que soltava gás lacrimogêneo. E aí eu fui entrar no site, né, que foi na época das marchas do retorno, quando eu comecei a pesquisar Gaza. E aí eu lembro que eu entrei no site, tava lá chama Sea of Tears, né, o Mar de Lágrimas. E aí eles estavam falando, testado em campo e funciona para controle de, né, agitação populacional. Então isso também, né, Gaza também está nesse circuito de acumulação do capital às custas, né, da dominação colonial. E por fim, a pergunta do Luca, né, sobre a reorientação tática, a ideia de Grande Israel ela nunca foi abandonada. Ela agora, com o Netanyahu no poder, enfim, também isso é um pouco do argumento de alguns sionistas, né, que vão dizer que o problema é o Netanyahu. Então, que se tirar ele de lá e colocar alguém de esquerda, enfim, as coisas vão melhorar um pouco. Mas não é bem assim, porque, de novo, é uma política de Estado e não de governo. Mas a Grande Israel ela sempre existiu nesse imaginário populacional, no imaginário do sionismo, né, principalmente. E o que eu tenho visto ultimamente, que aí vai mudar a história de Gaza, é essa defesa do reassentamento. Né? Então, no começo do ano, teve uma conferência de colonos israelenses super ultra-ortodoxos, né, super de direita, super reacionários, que estavam fazendo planos para a construção, por exemplo, de hotéis na costa de Gaza, né, da construção de novos assentamentos, né, para a retomada, entre aspas, daquele território e não deixá-lo mais, né, aos palestinos, por exemplo. Então, essa acho que é o único exemplo mais concreto que eu tive desse projeto de reassentamento de Gaza, e aí seria, enfim, né, uma continuação da estratégia, né, israelense, não mais uma orientação tática, né. Mas enfim, são cenas que a gente tem que acompanhar, né, para ver como que vai ser daqui para frente. Né. Eu geralmente sou muito pessimista, não queria ser assim, mas enfim. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Os dois, por favor. Fica ali do outro lado, Lito. Boa tarde, meu nome é Suri Hang, eu sou estudante de História e queria fazer primeiro um comentário sobre... esqueci. Suri Hang. Primeiro eu queria fazer um comentário relacionando o que acontece em Israel
com um dos objetos de estudo que eu faço, que é sobre colonialismo na Ásia e principalmente o que aconteceu na Coreia. Que o mesmo que os Estados Unidos fez na Coreia é o que acontece em Israel, que eles basicamente bombardearam todas as infraestruturas da parte norte da península e não restou nada para eles bombardearem. E Coreia do Norte até hoje sofre fisicamente com esses problemas, principalmente o fato da sua população, sim, média, mais baixa do que a população do Sul. E por que a Coreia do Norte não deixou de existir? Porque na época ainda existiam 2 cachorros maiores que pudessem segurar as pontas para eles, que seriam a China e a União Soviética contra o domínio dos Estados Unidos. Uma coisa que não tenha hoje em dia com a queda da União Soviética, para poder dar algum tipo de apoio anti-hegemônico aos Estados Unidos. Só que nessa nova configuração mundial, como a gente viu na reunião dos BRICS, está se formando um novo bloco anti-hegemônico, que é capitaneado principalmente pela China e Rússia. Uma pergunta para a palestrante. Nessa configuração, você vê algum horizonte de que existe algum apoio para a Palestina vindo desse bloco anti-hegemônico, ou vai continuar a mesma coisa? Oi, boa tarde, eu sou o Douglas de Antropologia. Assim como você, também gostaria de não ser pessimista, né, mas os dados da realidade não tem como ignorar. E eu também sempre fiquei pensando, né, qual vai ser o futuro, esse novo capítulo, como você disse, né, da história entre Palestina e Israel, que é bem triste. Eu sempre fico pensando, é mais uma especulação. Você acredita que agora com essa desenvoltura dessa guerra, Israel vai tentar anexar? Porque até como você acabou de falar também, né, sobre essa tentativa de reassentamento, então que me parece que vai acabar acontecendo, né? Que é um pretexto perfeito para eles retomarem o território e anexar. E o que me parece mais do que acontece é que esse conflito todo parece que é para reduzir propositalmente a população, né? Que é uma população indesejável, e no local você vai ocupar com a população que você quer. Porque para eles acreditam que é melhor ter menos deles, né, um grande número, né, 2 milhões de pessoas a mais, entendeu? Então a dúvida seria qual é a análise que você faz para essa futura Palestina, um futuro anexado, ou talvez continue tudo a mesma coisa, eles vão deixar o Gaza ali ainda fechado e não cafiado? Seria mais ou menos isso. Obrigado. Boa tarde. A minha pergunta, bem objetiva, assim, pensando em Gaza e nessa reorientação tática do colonialismo, eu queria saber, que você falasse um pouco, se você puder, como isso ecoou, como isso reverberou e impactou os movimentos de resistência, os movimentos anticoloniais dos palestinos nos territórios ocupados de uma maneira geral. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou responder a tua Surihang por último. Respondendo Douglas, então, no começo, eu não... Cadê o Douglas? Aí. Tava procurando. No começo, eu acho que eu até falei em algumas entrevistas, eu falei assim, não, Israel não vai para Gaza, ele saiu de 2005, é muito custoso ocupar ali, aí eu fui lá e ocupou tem várias tropas ali dentro. Então eu tenho até medo de falar quais são as minhas previsões, porque eu realmente não sei. Mas, pelo que a gente está vendo agora, né, desse avanço sem precedentes do genocídio, a gente viu no começo do ano também a tentativa de expulsão dos palestinos para o Sinai, que é ali a parte do Egito, né, e aí o Egito freou um pouco, mas pelo andar, né, da carruagem, os palestinos eles estão sendo exterminados. Né? É um processo de limpeza étnica e agora, muito provavelmente, eu acredito que sim, de fato, vai haver alguma espécie de reocupação, se é reocupação, né? Nunca acabou a ocupação, mas reassentamento, se não de toda a Gaza, pelo menos uma parte. Né? Então,
Mas é muito difícil afirmar isso também, né? A gente precisa ver qual vai ser as negociações, se vai ter, em primeiro lugar, negociações com os palestinos ou com os poderes regionais, enfim, me parece que não no primeiro momento, a curto prazo, mas enfim, depende justamente das grandes potências, né? Que eu já queria falar um pouquinho aqui da questão do famoso bloco anti-hegemônico, né? Mas vou responder a Giovana rapidamente, né? Como que, eu não sei se eu entendi a pergunta, como que o pós-desengajamento impactou os movimentos anticoloniais da Palestina especificamente? Olha, o que me parece é que desde Oslo desde a segunda intifada houve uma diminuição dos movimentos de resistência armada. Isso por parte, em Gaza não tanto, mas na Cisjordânia e Jerusalém, e isso em parte devido ao avanço do neoliberalismo, a integração econômica dos palestinos e é uma inclusão pela exclusão, né, como o próprio Bruno vai falar, e isso acaba servindo como uma medida de pacificação, né, de contra-insurgência. Então isso, de certa forma, também freou um pouquinho a resistência armada. Agora, a resistência que nunca deixou de existir é o próprio BDS, né, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções, que ele é inspirado, né, pelo BDS da África do Sul, que foi responsável, né, por pressionar governos, estados e empresas a demandar ali o fim do apartheid na África do Sul. E os palestinos, movimentos transnacionais, né, de solidariedade transnacional, têm tentado avançar nesse sentido de resistência não armada, né, de resistência pela desobediência civil, por greves, e a resistência transnacional, que é por meio da pressão mesmo, que é exercida contra, por exemplo, as empresas israelenses, né, de armas e tudo mais. E eu acho que esse é o tipo de resistência anticolonial que tem gerado mais frutos, vamos dizer assim, né? É um processo mais demorado, mas que com o genocídio em Gaza a gente tem visto que alcançou novos patamares, né? E é uma coisa que, por exemplo, o movimento BDS aqui na América Latina, em geral, no Brasil em particular, tem demandado do próprio governo Lula, né? De encerrar os acordos militares que tem com Israel, de encerrar o acordo de livre comércio que o Mercosul tem com Israel, porque isso acaba, de fato, fortalecendo a própria existência do Estado de Israel com base, né, na dominação colonial contra os palestinos. Então, acho que esse é um tipo de resistência não armada possível no momento, né? E agora, entrando na questão das grandes potências, né? É uma coisa que eu tenho tentado investigar agora no pós-doutorado, né? Se de fato, enfim, o tema do meu pós-doutorado, só para compartilhar com vocês, é uma pergunta, né? Se o Oriente Médio está passando por uma transição hegemônica, né? Se a gente pode dizer que vai haver um Oriente Médio pós-americano. E aí, né, eu tinha feito esse projeto antes do 7 de outubro, mas estava apontando para uma possibilidade, sim, de os Estados Unidos diminuir a sua presença ali na região, especialmente na questão econômica, porque a China tem adentrado lá na região, inclusive depois da Primavera Árabe, né, das revoltas árabes, China e Rússia têm adentrado mais no Oriente Médio, têm estabelecido fortes parcerias com as monarquias árabes, por exemplo. Mas em termos militares, os Estados Unidos ainda são hegemônicos, né? Então eu me questiono também, eu não tenho resposta pronta para você, se de fato os BRICS, enquanto um bloco anti-hegemônico, vai ter algum resultado positivo para os palestinos. Eu acho que de imediato não. Porque assim como a China tem boas relações com o Irã, com Israel, com a Arábia Saudita, também tem boas relações com Israel, né? Então a China é quase, eu não quero dizer neutra, mas é o que a literatura tem tentado chamar de hedge, né? Que é tipo uma orientação estratégica, bem para o movimento dos não alinhados da Guerra Fria, né? Só que é um termo em inglês que está sendo utilizado. E a Rússia também. Então, só para a gente ter uma noção, por exemplo, a Rússia, ela tem boas parcerias desde que ela entrou na Guerra da Síria, né, depois ali das revoltas árabes. Ela estabeleceu boas parcerias com as monarquias árabes, a ponto de que essas monarquias árabes não adentraram no movimento de sanções econômicas à Rússia depois da Guerra da Ucrânia. Então, todos os países europeus praticamente sancionaram a Rússia. Os países árabes que têm
boas relações dos europeus sofreram essa pressão para também sancionar, mas não sancionaram. Então, não tem ali boas relações com a Rússia, com a China. Então, enfim, né, eu não acredito que vai ter um movimento assim, disruptivo anti-hegemônico por parte dos BRICS em relação à Palestina. Agora, em relações econômicas, talvez sim. Mas em relação à defesa da autodeterminação dos palestinos, eu tenho minhas dúvidas. A China tem tido destaque nesse sentido, porque, inclusive, esse ano ela mediou uma conferência ali entre os partidos políticos palestinos. O grande problema da Palestina também é a fragmentação interna política. E a China conseguiu, né, colocar juntos ali alguns partidos para tentar chegar a alguma forma de união nacional, né, e assim conseguir negociar, por exemplo, talvez um cessar-fogo em Israel. E a China também tem iniciado, agora paralisou um pouco, mas tinha iniciado um processo, talvez, de paz entre israelenses e palestinos. Né? A China que também conseguiu mediar o acordo de normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, que eram dois grandes inimigos e que agora fazem parte do BRICS, né, juntos. Então a China tem sido esse poder que consegue agir diplomaticamente, né? Não por meio da coerção, da força, mas por meio da diplomacia. Agora, se isso vai chegar aos palestinos e israelenses, eu ainda tenho minhas dúvidas. A curto prazo eu acredito que não, porque as coisas ainda estão muito, enfim, a flor da pele. Né? Mas eu acho que seria uma potência possível, né, para mediar essas relações. Acho que é isso. Super obrigado, Isabela. Eu acho que, né, as perguntas, os dois blocos foram muito bem respondidos, acho que está tudo muito contemplado. Eu vou encerrar essa parte do nosso evento. Né? Nós temos uma segunda parte do evento ainda a ocorrer. Eu acho que a gente pode fazer um coffee break de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, ali, um lanchinho. E, bem, mais uma vez eu queria agradecer a nossa convidada. Eu fiquei tão imerso na reconstrução histórica do caso de Gaza, que inclusive vou pedir depois o slide para poder dar apesar de conhecer sua tese, né? Mas acho que o slide resume muito bem, brilhantemente a situação de Gaza. Agradecer ao público, né? E agradecer a estudantada, meus orientandos, né? Eu queria só fazer uma observação. Agradecer, claro, ao PPGH. O evento é patrocinado, auspiciado pelo nosso programa de pós-graduação em História, que num edital muito específico, né? Um edital para eventos pelos estudantes, né? do programa. Né? Então, todo o evento foi organizado pelos estudantes, eu estou aqui moderando, mas queria agradecer, né? A tropa do Resolve, o pessoal do Caliban, que é o grupo que eu coordeno, Maria, Juliana, Isaías, Bruna, que está filmando, e, enfim, todos os demais. Realmente é uma coisa brilhante, né? Fico muito orgulhoso de vocês, porque eu acho que é um trabalho muito bem feito, modesta parte. E é isso. 10 minutinhos de coffee break e a gente retorna. Isabel, super obrigado, tá bom?